Senhor meu Deus, Tu és digno de todo louvor, de toda a nossa aceitação, meu Deus, e de toda a nossa comunhão diante do Teu altar, Senhor. Oh, Senhor meu Deus, é aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Oh, Jesus, por isso estamos aqui, porque o Senhor é o nosso verdadeiro Deus. Aceita a nossa comunhão, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, o nosso corpo como sacrifício vivo, o nosso louvor para Ti, Senhor. Aceita-nos e perdoa, Senhor, todas as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a todos quanto nos têm ofendido, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, para que possamos entender e receber tudo que o Senhor tem preparado para nós, meu Deus. Oh, Jesus querido, Jesus amado, a Tua palavra declara que é na comunhão dos santos que o Senhor emana a bênção. Então, vem nos abençoar, Pai, com todas aquelas bênçãos que é reservada para cada um de nós. Assim damos graça a Ti, Pai. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo louvor. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos sentar. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Nós vamos estudar um texto que está lá em Mateus, capítulo 7, que começa falando da bondade de Deus. E o nosso Deus é bom, mas para Deus ser bom para nós, Ele exige uma única coisa: a obediência nossa. Sem obediência, nós não recebemos nada de Deus. Mas mesmo assim, Ele é misericordioso. Porque Jesus morreu para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, dá uma chance para todo mundo crer. Há uma chance para todo mundo ser salvo. E há uma chance para todo mundo receber o melhor que Deus tem reservado para cada um de nós. A palavra de Deus que diz assim, que muitas são as aflições do justo, mas de todas Ele os livra. Nós vamos passar por aflições. Não é porque você está no Evangelho ou aceitou Jesus que você não vai passar por aflições. Vai passar por decepções, mas compete a você ter um coração limpo, porque nenhuma aflição vai permanecer para sempre em você. Jesus prometeu que livraria de todas. E o perdão, você tem que perdoar para quê? Para que seja perdoado. O perdão, a mágoa, o ressentimento é o que bloqueia as bênçãos de Deus não vir sobre a nossa vida. Nós pedimos e o céu parece que se fechou. Por quê? Porque nós estamos fazendo as coisas diferentes do que a palavra fala. E às vezes é uma coisinha bem simples, não é nem falta de perdão. É a dúvida no coração. A pessoa fica duvidando da palavra. Será? A palavra, lá em Hebreus 4,12, diz que ela é viva e eficaz. Ela é viva e é eficaz. A palavra de Deus, quando sai, irmão, não volta vazia para ele, mas vai fazer tudo aquilo para que foi enviado. E quando nós fazemos nossa oração fundamentada na palavra, nada ficará de pé. Nada ficará de pé. Porque Deus começa a manifestar o seu poder, enviar os seus anjos ministradores da bênção.
para nos abençoar. Mas vamos para a palavra, e esse foi um comentário inicial para nós entrarmos na palavra, sabendo que Deus é bom. Né? Aí Jesus fala aqui, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Estou em Mateus 7,7. Porque aquele que pede, recebe. Olha a garantia de Jesus. Aquele que pede, recebe. Aquele e o que busca, encontra. E o que bate, se abre, irmão. Mas você tem que estar fundamentado na palavra e sendo obediente a ela. Não tem como dar errado. No meio do deserto da aflição, você vai ser mais, muito mais do que vencedor, como diz a palavra. Aí ele fala aqui, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? Jesus pergunta àquela multidão, qual dentre vocês, homem ou mulher, né? Se o filho pedir um pão, o pai ou a mãe vai dar uma pedra? Jamais. A mãe até passa fome para dar comida para o filho. O pai também faz isso. E pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então Deus está pronto para nos abençoar. Ele faz uma analogia aqui. Se vocês, sendo maus, vocês dão coisas boas para os seus filhos, avalie o nosso Deus, que é bom. O nosso Deus, que é o Deus do impossível, dará para nós. Nós temos que bater, temos que pedir, temos que clamar, buscando o verdadeiro Deus. Mas nós temos que aprender com Jesus. Ele falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que ter humildade para aprender a palavra. Se você não compreendeu aquela palavra, peça para o Espírito Santo lhe ensinar. Ele vai te ensinar, vai usar outras pessoas, vai usar a tua própria capacidade. E você vai chegar uma hora que você vai entender aquela palavra. Aí, quando você entendeu, você pode pedir. Estou entendendo a palavra. Eu estou entendendo o que Deus está falando comigo. Então, você está pronto para receber o que você pede. Não há nada oculto, escondido na presença de Deus. Tudo está diante dele. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também, vós, porque esta é a lei e os profetas. Aquilo que você quer para você, faça também para os outros. Não queira para os outros aquilo que você não quer para você. Aí é o cumprimento da palavra em você. Enquanto eu querer para os outros uma coisa e para mim outra, eu estou com a balança desigual. Não estou em obediência à palavra. A palavra de Deus é uma balança. E eu tenho que ser fiel a ela. Eu não posso ser para um lado e para o outro ver as coisas diferentes. Então, eu tenho que estar sempre de olhos abertos para a palavra. E os nossos olhos abertos para a palavra é o nosso coração aberto. O nosso coração tem uma porta que abre por dentro, de dentro para fora. É só você que pode abrir seu coração e mais ninguém.
Nem Deus abre teu coração. Porque ele falou que está à porta batendo. Se você abrir, ele entrará e ceará com você. Isso também é um parâmetro. Ceará fará aquilo que você deseja, irmão. Na hora da mesa com o Senhor, é a hora que você conversa, com a família conversa. É isso que Jesus quer. Você tem a Deus como seu Pai. Tem a Deus não como um ser que vai te punir. Deus não vai punir ninguém. Deus é misericordioso, é bondoso. Ele é poderoso para dar mais do que você pede e do que você pensa. Ele diz que os pensamentos dele não são os seus pensamentos. O caminho dele não são os nossos caminhos. Mas ele quer que nós chegamos ao caminho dele, que é a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é o quê? É a obediência à palavra. É a crença na palavra. Existe um espírito de religiosidade que Deus fala até na operação do erro, que tanto pode estar na igreja lá romana, como dentro da nossa igreja. Tem pessoas que têm fé no homem. Ah, é o missionário que está hoje? É o pastor Jaime, não sei quem? Ou seja, outro pastor? Se não for aquele, não serve. Quando nenhum desses tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Aqui é onde você vai ter sucesso. É na obediência à palavra. Lá em Deuteronômio 28 fala o seguinte, que as bênçãos do Senhor vêm quando você obedecer a palavra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. A voz do Senhor é a palavra de Deus. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a palavra de Deus. Aqui é a sombra. É através desta palavra que você vai ter confiança que Deus vai fazer tudo o que você está pedindo. A porta que você está batendo, ela vai se abrir. Para quem chegou agora, eu estou em Mateus 7. Agora já estou no versículo 13. Comecei no versículo 7. Aí ele fala aqui, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Irmão, seguir a palavra não é fácil. Você vai pecar muitas vezes, vai errar, vai cair. Mas o que é que Deus fala para você na palavra? 7 vezes cairá o justo ou o homem, mas 7 vezes se levantará. Ele está falando isso com o povo de Deus. O homem aponta para você que é isso, que é aquilo, que é desviado, que é isso, que é aquilo, né? Que está bebendo, que está isso, que está aquilo. Não, mas Deus chama filho pródigo. Analisa a palavra que Jesus fez, aquela parábola do filho pródigo. Aquele filho desfrutava de tudo que o pai tem, como nós. Mas resolveu ter uma experiência diferente, ué. E hoje, para o jovem, eu sempre oro pelo jovem. Porque o jovem, irmão, hoje, a luz brilha. Já pensou um mês desse de carnaval? As luzes brilham, tudo está para laçar o jovem. Tudo. E muitas vezes o jovem dentro da igreja não encontra esse respaldo, encontra dedos apontando para ele, julgando. Então nós temos que fazer o que Jesus falou aqui. Aquilo que você não quer para os outros, não queira para você. Eu não posso estar julgando ninguém.
Eu tenho que orar, irmão, por aqueles que estão fracos, que estão caídos, que estão abatidos, que estão doentes, que estão numa situação que é até impublicável. Eu não tenho que estar olhando para o problema. Eu tenho que estar guerreando contra o problema. Usando as armas de guerra, que é a palavra de Deus, o nome de Jesus, a autoridade, e guerreando contra essas coisas que se levantam. Então ele fala que é dois caminhos, e pela porta, e a porta estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, e poucos vão a encontrarem. Muitos encontram, irmão, a porta, mas é tão estreita que a pessoa, meu Deus, está difícil. É difícil seguir a palavra, mas não é difícil, irmão. É porque às vezes a pessoa vai analisar, eu já passei por essa experiência. Um dia eu cheguei e falei para Deus, mas meu Deus, quando eu era do mundo, bebia, fazia tudo, não tinha nada, tinha dinheiro no bolso, gastava com bebida, gastava com muitas coisas e não me faltava nada. Quando eu vim para o Evangelho, fechou todas as portas. Passei por dificuldade, mas fiquei confiando na palavra. Mas tinha uma coisa que me atrapalhava. Não era o pecado da mentira, irmão. Eu estava pensando que estava servindo a Deus, estava servindo o diabo, porque eu mentia. Quando as empresas ligavam me cobrando, que era só cobrança mesmo, ninguém vinha oferecer nada, eu mandava meus filhos, que eram pequenos, vai lá, atende. Diz que o pai não está. Até que um dia, Deus puxou minha orelha. Eu vi numa pregação no rádio, mas Deus falou forte, me jogou na parede. Eu disse, opa, é comigo, a partir de hoje não vou fazer mais isso. Aí, a partir daquela data, irmão, esse caminho que estava estreito, apertado, começou a abrir. Deus começou a mandar pessoas. É assim que Deus faz. Eu citei no culto de sexta-feira, aquele de vale de osso seco que Deus mandou o profeta. Poderão esses ossos reviver? E foi aquele, lá em Ezequiel 37, que me levantou. Eu estava como aqueles ossos sequíssimos. Não tinha mais nada, irmão. Mas quando eu deixei de mentir, Deus pôde fazer com que eu profetizasse. Aí sim. Nunca diga que não pode, nunca diga. Eu tenho, vou passar a ter. Nunca menti mais para os cobradores. Opa, deixa que eu já sei que é para mim, né? E assim foi. E graças a Deus eu posso falar que sou mais do que vencedor. Então Deus diz que poucos os encontram, irmão, esse caminho. Nós estávamos perdidos. Abriu aquela fagulhazinha de luz, nós vimos a luz. E abraçamos essa luz. Então faça tudo para não soltar essa luz. Jesus quer que você seja luz do mundo e sal da terra. Você tem que ser luz aonde passar. No seu trabalho, com os seus vizinhos, na sua casa, tem que ser luz. E tem que ser sal, irmão. É isso que Jesus quer. Mas eu só vou fazer isso quando eu obedecer a palavra de Deus. Enquanto eu estiver com mentiras, com duas palavras, desobediente à palavra, nada vai mudar na minha nem na sua. Lá em Mateus 23, Jesus fala sobre isso. Vós, hipócritas, fariseu, que dá o dízimo do coentro, do endro, do cominho, mas não tem amor. A palavra não vem, irmão. Não pode ser pela metade. A palavra tem que ser fiel e verdadeira. E só vai ser fiel quando eu for fiel a ela.
Você tem que ser fiel à palavra, não é a pastor, não é fiel à palavra. Quer que a palavra pede para mim? É isso? Então eu vou fazer o que a palavra. Na hora que você fica contestando a palavra, você está lá entre dois caminhos, fugindo para a esquerda e para a direita. É a palavra, é a palavra, a palavra. Se você não... Algum assunto, algum ponto da palavra que você tem dúvida, pergunte ao Espírito Santo. Se aprofunde naquilo. Abra a Bíblia na hora de orar. Senhor, me esclarece isso. Que através da oração, você mesmo orando, o Espírito Santo vai falar através da tua boca. Aí ele fala uma coisa no capítulo, nos versículos 5. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Naquela época já tinha, irmão. E hoje? Hoje é que tem. Falso profeta por tudo quanto é canto, igrejas, lobos, na internet. Às vezes a pessoa fica seguindo uma pessoa na internet, não sabe nem quem é aquela pessoa, não sabe nem qual é a origem dela, se ela tem uma igreja, se não tem, se ela congrega, se ela toma a Santa Ceia, se não toma. Jesus disse que nem todos que estão em Israel é israelita. Jesus fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E nós vamos ver isso aqui. Dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelha, irmão. Fala mansa, cordeirinhos. É melhor que a pessoa seja um pouco brava e já fala na sua. Tem que ser aquele mansinho. Né? Cuidado, acautelai-vos. Mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Nós temos que prestar atenção na árvore. Que fruto é que ela está dando? Que fruto é essa pessoa? Que árvore é essa? Você tem que conhecer. Se você não conhecer, então enquanto você não conhecer, procure pesquisar quem é, de onde a pessoa veio, se ela mudou, se ela não mudou. Né? Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Você jamais vai colher manga num pé de jaca, por exemplo? Não, jaca vai dar sempre jaca. A jaqueira vai dar sempre jaca. A mangueira vai dar sempre manga. Pode ter variedade de manga, mas ela vai dar manga. É isso que Jesus quer, que você seja atento na palavra, preste atenção nos irmãos, né? Não desconfie, preste só atenção. Jesus mandou, não foi desconfiar. Olhe que fruta que aquela árvore está dando. Eu já pedi para Deus, para não ser enganado pelo falso profeta. Porque a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, muitos viria e até enganaria. Olha, a pessoa está dentro da igreja sendo enganada pelo falso profeta. E como tem, irmão? Doutrinas que não já existem mais, a pessoa estão aí pregando. Quer que você viva o velho e você nunca vai ter o novo. Em odre velho vai permanecer vinho velho. Porque se colocar vinho novo no odre novo, velho, vai estourar. Jesus falou isso. O velho é uma passagem para o novo. Você só conhece a história da sua família se você ir perguntando para sua mãe, quem era minha avó, aí a sua avó, se ainda é viva, quem era meu avô, e assim vai, meu bisavô. Por isso que o velho está aqui, para você ver os erros das pessoas e o sucesso dela, para você não cometer aquela mesma coisa.
Os reis, a maioria era alertado pelos profetas, mas não queria fazer o que o profeta dizia. Queria fazer o que ele queria. E não dava certo, irmão. A mesma coisa somos nós. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Se eu não quero obedecer a palavra, nada vai dar certo para mim. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, ou frutos bons. Se a pessoa é má, vai sair coisa má da boca dela. Ela vai falar mal de um, vai falar mal de outro, vai falar mal de outro, e outro. Opa. Ela fala mal de outro, vai falar de você também. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança no fogo. Quem vai cortar? É o próprio Deus. Deus exige de nós dar bons frutos. Deus exige de mim e de você ser luz do mundo e sal da terra. Essa é a nossa função aqui na terra. Ser o melhor. Ah, mas o mundo está ruim, vai ser sempre ruim. E vai piorar mais. Porque o pecado já está subindo das narinas de Deus como um Sodoma e Gomorra. Deus acabou aquela cidade por menos do que hoje está acontecendo. Por menos, irmão. Aquela época, a barbaridade maior era o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. A libertinagem. Hoje não. Hoje o assassinato, o roubo, é tudo que Deus não quer. Nós não podemos viver na mentira. Nós não podemos estar ao lado do mentiroso, do falso profeta. Nós não podemos. Soube que é falso profeta, é mentiroso? Cai fora. A árvore boa tem que dar bom fruto. O irmão que mente, acautelai-vos dele. Pegou o irmão na mentira? Se você puder retrucar na hora, olha, isso é mentira, irmão. Você quer ir para o inferno? Eu já falo. Eu falo. Eu hoje não tenho medo de fazer isso. E quero que alguém faça isso comigo. Se me pegar. Aí ele fala uma coisa interessante aqui, no versículo 24. Deixa eu voltar lá. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Né? Aí eu vou pular para os dois alicerces, que está lá no versículo 24. Depois vocês lêem todo esse texto, que é interessantíssimo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que escuta a palavra de Deus. Escutar não é só escutar, é obedecer. Todo aquele que obedece a palavra e combate, aí ele fala, todo aquele e as pratica, assemelhar-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A pessoa recebeu a palavra e está usando a palavra para tudo. É temente à palavra, é temente a Deus. Obediente, ele diz que é o homem prudente que edificou aquela casa sobre a rocha. Aí Jesus disse, e desceu a chuva, e correr o rio, e assoprar os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre rocha. O crente que está edificado sobre a rocha, que é Jesus, irmão, obediente, pode vir todas as situações que ele vai resistir, irmão. Ele vai resistir às situações e vai sair mais do que vencedor. No início eu falei que no mundo, Jesus falou que teríamos aflições. Nós vamos ter aflições. Nada dura para sempre aqui. E nós vamos ter aflição.
Mas nós temos que ter bom ânimo, olhando para a palavra, que Cristo já venceu todas essas aflições por nós. Então essa casa bateu tudo. Estão trazendo para a nossa vida espiritual. Veio a fraqueza, veio a doença, né? E as tempestades, aquilo que a pessoa parece que o céu fechou. Tudo está dando errado. É hora de você saber se sua casa está edificada sobre a rocha. Você tirou a mentira, você está perdoando a quem te ofendeu, está orando por essa pessoa, entregando ele na mão de Deus. É isso que Jesus falou. A sua casa tem autoridade. O inferno pode bater, mas não vai vencer. E a outra casa? Aí ele fala aqui a outra. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, ou seja, não obedece, tudo está na obediência à palavra. Tudo, tudo, tudo. Desde as bênçãos lá em Deuteronômio 28 até a nossa salvação. E não ouve, não pratica, né? Compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Insensatez, irmão. A palavra está dizendo uma coisa, ele está cabeçudo fazendo outra. Mas não é bem assim, mas não é bem assim, mas não é bem assim. Enquanto você estiver batendo a cabeça contra a palavra, irmão, você é insensato. Você vai deixar de receber muita bênção que já está preparada para você. As bênçãos têm que nos acompanhar, irmão, como diz aqui, lá em Deuteronômio 28, 2. Elas têm que nos acompanhar. Eu sou uma pessoa abençoada. Ser tu uma bênção, Deus falou para Abraão. E fala para nós. A bênção tem que começar em nós. Você é uma pessoa abençoada, irmão. Pessoa maldizente, pessoa que quer o mal dos outros, pessoa que deixa a palavra de lado, é ímpio. Mentiroso, não é nem filho de Deus. Deus disse que o mentiroso é filho do diabo. E aquele que dá voz, está ao lado do mentiroso? É a mesma coisa. Andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Não andarão, irmão. Se meu filho é mentiroso, eu estou apoiando a mentira dele, eu sou mentiroso também. E assim sucessivamente. Deus está vendo tudo. Hoje eu falei para os obreiros aqui. Tenha cuidado quando subir no altar. Seja lá quem for, irmão. O altar é santo. Mas não é esse altar somente. O altar que você pisa, que é a palavra de Deus, que é o altar principal. Você tem que estar aqui, ó, obediente a esta palavra. Para que você tenha de tudo. Deus possa operar em todas as áreas da sua vida, irmão. Perdeu o emprego aqui? Não fica murmurando. É porque Deus vai te abrir uma porta maior. Isso já aconteceu na minha casa, irmão. Pai. Meu filho, fica tranquilo. Nós não confiamos em Deus? É Ele que vai. Não passava nem 2 meses, estava lá, empregado melhor e assim vai. Nós temos que crer em Deus. Crer em Deus é crer na palavra, irmão, e obedecê-la. Todo mundo pode perguntar a qualquer um da terra. A maioria diz que crê em Deus. Até aquela pessoa que é ateu, na hora da morte mesmo, ele está lá. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Até na hora da dor, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas Deus não é o Deus. Ele está gritando, meu Deus, mas não tem o Deus com ele. Aí ele fala aqui, e desceu a chuva, da mesma forma que do outro. E desceu a chuva
e correr o rio, e assoprar os ventos, e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua. Aí a queda é grande, irmão. A maioria das pessoas que estão na sarjeta aí no mundo, irmão, um dia estiveram no altar de Deus, um dia estiveram na igreja servindo ao Senhor, abandonaram, foram abandonando. Se você abandonar Deus, Deus continua sendo Deus, irmão. E você vai ser uma bolinha, uma presa fácil, como um peixe que se joga à isca. Satanás vai lhe pegar. Não adianta. Tem dois caminhos. Você é quem escolhe. Deus fala, escolha o caminho do bem. Caminho do bem. Você faça o bem e não olhe para quem. Não fique julgando as pessoas. Se você não pode ajudá-la, não massacre. Né? Sem causa. Eu vejo na internet os crentes, mas metem o pau nos outros crentes. Mas mete o pau mesmo. Dever tentar levantar, orar pelaquela pessoa, não. Um dia pegaram um irmão, um pastor aí, eu esqueço o nome dele, com uma latinha de cerveja na mão. Até aquela cerveja sem álcool. Mas massacraram. O cara tirou. Tá vendo? O pastor tá bebendo. Né? Mas tá na Bíblia que é proibido beber? Que é pecado beber, tá? Tem na Bíblia isso? Porque não tem. Eu não estou mandando você beber. Mas estou dizendo que não tem na Bíblia. Que é pecado você beber. Agora é pecado você ficar bêbado. Ou então cheio de droga. É pecado. Porque você não está no seu senso perfeito. É igual o cara está tomando Rivotril. Ele não está no senso perfeito. É uma droga. E aí? Aquela pessoa vai para o inferno? Não vai. Agora, Deus proíbe você ficar bêbado. Ai dos bêbados. Ai dos maldizentes. O pior pecado que Deus fala o pior pecado, irmão, não é nem ser o feiticeiro. A rebeldia. Cara, a pessoa rebelde à palavra. Deus compara que ele é igual um feiticeiro, né? Ele é igual um feiticeiro. Diante dos olhos de Deus, aquela pessoa que é rebelde é igual um feiticeiro. É igual o filho rebelde dos pais. Deus tem uma bênção para aquele filho que honra seu pai, honra sua mãe. E o que não honra? Os dias deles são podados aqui na terra, irmão. Está na palavra de Deus. E Deus não vai justificar uma pessoa porque ela é branca, que é negra, que é bonita, que é isso, que é aquilo. Ele vai justificar pela palavra. É por aqui que ele vai nos pesar. Todos serão aqui, pesados por esta palavra. Jesus disse que não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Mas as palavras dele, essas ia condenar. No dia do julgamento, você vai ser confrontado com essa palavra aqui. Vai passar o filme e vai passar a palavra que você recebeu. Se você jogou ela nas costas, ou se você aplicou na sua vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Nós vamos agora participar da mesa do Senhor. E eu quero que você abra seu coração